Olá, pessoal. Nós estamos indo para o nosso terceiro bloco, o último bloco. Eu estou adorando esse programa hoje. Que bacana, hein? Quanta informação e só gente top hoje, A hein? gente avisou, né? Olha Avisamos. A só, hein? pessoa tem, Maravilhoso. né? É tão bom, né? A gente trazer pessoas que têm conhecimento, que têm formação, que falam a verdade, né? Não estão ali preocupadas só em dinheiro, em fechar negócio, não. A gente está aqui trazendo grandes profissionais, grandes empresas, né? Que realmente falam com convicção, né? Aquilo que realmente falam por experiência, pelo conhecimento. Eu acho muito legal isso, né? Pois é, A Roseli deu um banho aqui como mulher. e a Ela gente, falou que está ali no meio e das a gente obras, sempre, tudo. nós temos os nossos parceiros e tal, e a Lídia não é nem o nosso parceiro, mas é que, na verdade, Por enquanto. Por por enquanto. enquanto. Mas a verdade é que é legal você trazer o que tem de melhor, né? Eu acho que, claro, você tem muita gente boa no mercado, você não pode também crucificar em vários tamanhos, né, e tal. Mas é que tem tanta porcaria, que é muito difícil separar o joio do trigo, principalmente em épocas de crise, né? Então as pessoas acham assim, e ideias fantásticas acabam sendo comprometidas pela má execução de empresas que não têm responsabilidade, né? Ou de profissionais, porque a gente fala muito de síndico profissional, mas nós temos aí uma guerra contra os pseudo-síndicos profissionais. Tem gente que faz curso aí, nós estávamos falando com o doutor Cristiano a respeito de cursos, né? Nós fazíamos no programa passado, falamos do Sindiclass e o Sindiclass Executive, que são Sim. lançamentos aqui no ABC, mas eles foram pensados, né? Nosso conteúdo programático é Planejados. extremamente denso. A pessoa sai dali não só com conhecimento, mas ela sai com um portfólio grande, já de parceiros, né? Sai ali com uma visão do mercado muito atualizada, tem uma versão de gestor, e nós, assim, prestamos muita atenção no perfil de quem está ali, né? Para poder orientar o melhor possível. Aí você vê no mercado programas, assim, cursos de 8 horas, né? 199 em 15 vezes, e o cara sai síndico profissional. É uma passe de mágica. Isso Mas, é terrível para a profissão. e a gente falando de síndico profissional e falando de eventos, nós estamos aqui agora, nesse último bloco, com o doutor Cristiano, a gente divulgando o segundo workshop de síndico profissional, que é realizado por ele, que vão ser discutidos diversos temas super importantes para vocês, como inadimplência, multa punitiva, condomínio antissocial, falar sobre protesto, termo de acordo, outros temas também, como mediação de conflitos condominiais, outras formas de resolução não judicializadas. Vai ser no dia 8 de maio até dia 10, de 8 a dia 10 de maio, das 19 às 22 horas. Nós temos aí o banner para mostrar para vocês, está aí à disposição, olha lá, para vocês poderem conferir. Vai ser na Rua Vergueiro, 2087, primeiro andar, São Paulo. E as informações nós temos aí também, que é o dses.com.br, tá aí para vocês, WS Síndico Profissional. Então, aí para vocês que quiserem se inscrever nesse workshop. Se vocês quiserem mais informações, também a gente tem aqui tudo para passar para vocês. É só também mandar no nosso e-mail e participe@uptv.com.br, que a gente responde para vocês, passe todas as indicações aí necessárias, tá bom? Mas não vamos deixar de participar não, porque quem vai estar aí no comando desse workshop, Dr. Cristiano, ele aqui de volta com a gente para falar resumidamente o que vai ser esse workshop e esses temas que vocês que vocês escolheram. Como é que vai ser isso? Você que hoje atua como secretário-geral da Associação dos Advogados do Grande ABC, você que é diretor de eventos também, diretor administrativo da 38ª subseção da OAB de Santo André, e vem aí trazer essa inovação também falando do Sindi, do segundo workshop para síndico profissional. Doutor Cristiano, mais uma vez, agradecendo aí a sua presença. Para quem não assistiu o primeiro bloco, gente, volta lá depois, quando vocês estiverem aí com o programa na íntegra.
Assista o nosso primeiro bloco com ele, falando sobre a forma de contratação do síndico profissional, e ele agora falando sobre esse segundo workshop. Vamos lá, é com você aí. Esse segundo workshop, ele vem numa sequência que a gente está trabalhando esse ano, que são workshops para grupos pequenos, para que as pessoas tenham network e tenham um pouco mais de verticalização sobre alguns assuntos específicos. O primeiro workshop, por exemplo, nós falamos da parte de contratação, na parte de relação jurídica do condomínio para com o síndico externo, que relação jurídica é essa, e trabalhamos também com noções de negociação no primeiro workshop. Esse primeiro workshop, por exemplo, ele também foi de 6 horas, mas nós não conseguimos terminar em 6 horas. No último dia, era para terminar às 10, terminamos quase 11 horas da noite, o pessoal não queria ir embora, continuamos nos debates. Muito legal, né? Porque ele se transformou, e eu gosto de não fazer curso, até porque são só 6 horas. E sim, o workshop é onde a pessoa consegue trabalhar o assunto, e nesse trabalho tirar suas dúvidas, e debater o assunto, verticalizar mesmo o assunto. Tá. Nesse segundo agora, nós trazemos a questão da inadimplência, a questão de aplicação de multas, como que deve ser feita esta aplicação de multas, o que é esta multa punitiva que a legislação fala, o que é o condômino antissocial, como que a gente trabalha com isso dentro de um condomínio, a forma de a gente planejar isto dentro de uma assembleia, como que nós fazemos e trabalhamos este assunto e o que a lei fala sobre isso. Esse workshop, apesar de ser prático para síndicos e síndicos externos, síndicos profissionais, ele é trazendo o que a legislação também fala a respeito. Então, tem muita situação que a gente ouve falar, né, e se torna, a prática se torna lei. Na verdade, eu estou desconstruindo isso e trabalhando com estas pessoas que participam, são grupos de 25 pessoas, a 30 no máximo, trabalhando com eles, palavra por palavra. Por exemplo, na questão da contratação de síndico, nós trabalhamos no artigo 1347, palavra por palavra. E nós fomos trabalhando depois essas expressões que iam sendo formadas para verificar. Há possibilidade de haver uma contratação, não há, e assim por diante. A correta interpretação, né, dos textos de lei, adaptados, adequados àquele contexto. Né? E a nossa língua portuguesa, né? Tem essa aqui, né? Não é das mais fáceis, né? E esse segundo agora, em vez de a gente trabalhar só a negociação, que é uma questão muito individual com cada um, nós vamos trabalhar com a questão de resoluções de conflitos não judicializadas. O que o síndico precisa saber a respeito hoje, de forma com segurança jurídica, quando ele vai fazer uma contratação, por exemplo, seja de qual for o prestador de serviço, só tem aquela última cláusula, né? Se alguma coisa não der certo no nosso casamento, o que vai acontecer? Vai lá para o Poder Judiciário, lá na comarca de Santo André. Não, não é por aí. Existem outras formas de você trabalhar com isso, inclusive de você trabalhar de forma correta, com segurança jurídica, uma forma sigilosa, onde o condomínio não vai ficar exposto, a empresa terceirizada não fica exposta, porque hoje você vai para o Poder Judiciário, o cadastro do Poder Judiciário, se a ação não tiver segredo de justiça, ela está exposta. Ele está lá exposto. Então, tem alguns assuntos que desvalorizam o patrimônio do próprio imóvel, do próprio condomínio. Então, se eu estiver falando, dando aqui um exemplo, eu estou falando de uma construção dentro de um condomínio, sei lá, qualquer tipo de construção, qualquer questões construtivas, e deu algum problema nessa questão da construção. Vamos lá, um talude caiu. Uma coisa absurda. Acaba comprometendo, né? Compromete o próprio condomínio. Compromete a segurança e compromete a questão da valorização desse condomínio. Uma coisa que eu acho interessante na lei é assim, porque muitas coisas que você vai na internet buscar, os advogados, eles têm como é que fala? Acesso total à informação, né? E o leigo, às vezes, vai fazer uma consulta, né, e mas aparece um pedaço, né? E normalmente aquele pedaço é desastroso, né? É para derrubar. Né? Não, é para derrubar. Eu me lembro, uma vez eu fui procurar no meu nome. Eu tinha um processo, que eu havia ganho o processo,
Mas como ele estava escrito lá, aliás, tinha uma... Não foi isso, eu ganhei esse processo, na verdade foi um problema judicial na área civil, mas estava dizendo como se eu estivesse sendo procurado pela polícia, quem lesse aquilo. Eu liguei para lá, tiraram aquilo, mas quanto tempo não ficou aquilo, com todo mundo que quisesse consultar meu nome, aparecesse aquilo? Exato. E hoje você tem, por exemplo, você que trabalha com a área de arquitetura, com a área de engenharia, a possibilidade, por exemplo, de preservar os dois lados. Né? Porque vamos pensar que uma obra não deu certo. Não é seu caso, mas vamos pensar que uma obra não deu certo. Sim. A obra não deu certo, vai para o Poder Judiciário, todo mundo fica sabendo que aquela obra não deu certo na origem e quem fez. Foi ruim para os dois lados. Eu vou vender essa obra, né? Mas vou vender algo que já teve uma patologia inicial. Sim. Então, pode ser desastroso mesmo, financeiramente falando. Enquanto eu posso trabalhar com isso, trabalhar em regularizar esta obra, até porque essa patologia pode ser passageira, ela não precisa ser permanente nessa obra, então ela continua ali, pode sobreviver durante toda a vida que a gente tem e mais um pouco, mas ninguém precisa ficar sabendo dessa situação. E você pode resolver isso muito mais rápido do que aquilo que eu chamo de paquiderme do nosso Poder Judiciário. Sim. Onde você entra e um dia, quem sabe, você vai tirar o processo de lá. Agora, não é só isso. Nesse workshop, a gente também vai trabalhar questões da mediação de uma forma preventiva. Né? Como que eu trabalho com mediação de conflitos? Como que eu vou introduzir a questão do que seria um conflito dentro de um condomínio e como que eu posso trabalhar com ele? E até a exposição que eu vejo, por exemplo, você tem um caso que é recorrente e extremamente complexo, que é a inadimplência. Né? Hoje, a lei facilitou a execução da inadimplente, né? Mas que nem as pessoas têm que entender que a melhor lei é o bom senso. Né? E a mediação ela vem justamente nessa direção, nesse sentido, do bom senso. Mas tantas coisas que podem ser feitas antes de você comprometer um condômino que muitas vezes não está ali naquela situação porque quer. Tem aquele sem vergonha, né? Tem o profissional. Eu coloco que a questão, por exemplo, da inadimplência, por exemplo, você falou execução. Até vou dar uma palestra na OAB de Diadema ainda esse mês, referente à cobrança de condomínio, execução ou procedimento comum. O que o advogado deve escolher? Porque há esta escolha pelo advogado. Ela não é obrigatoriamente uma ação executiva. A lei possibilitou ser uma ação executiva. Mas existe uma possibilidade de você seguir com o rito comum, aonde vai dar um outro tipo de segurança jurídica num certo aspecto de uma cobrança. Tem todos uns detalhamentos que a gente precisa observar. A lei facilitou pegar aquele sem vergonha, né? Aquele cara que foi profissional, né? Porque às vezes você está querendo correr atrás do sem vergonha, mas esquece que o objetivo do condomínio é receber o dinheiro. Sem dúvida. Então, quando você vai receber o dinheiro, você quer ver aquela pessoa com um grilhão no pé, ou você quer ver, pelo menos, ela com a possibilidade de vender aquele imóvel, sair daquela sociedade coletiva, daquela sociedade condominial, e pagar o que deve. Acabou o problema. E acabar com o problema. Então, nós temos que avaliar, e começa a ter, dentro da advocacia, você estruturar estratégias. Qual é a melhor estratégia, qual é o melhor procedimento que eu devo adotar para um caso específico que eu tenho nas minhas mãos. Não é mais só o Poder Judiciário. E tem uma outra questão, Mauro. Não é tudo que nós podemos falar que seja mediável. Falar, mediação, né, cultura da paz, mas não é tudo que é mediável. Tem situações que eu não vou entrar em acordo, não vai ser útil eu entrar em acordo por uma certa razão específica daquele caso específico. Eu tenho que avaliar caso a caso. E até que ponto eu não vou para uma mediação, de repente. O que eu acho interessante na mediação é justamente esta possibilidade, porque a lei, assim, a lei ela é fria, né?
Então, você entrou nesse processo, é aquilo, acabou. Mas aí que a mediação, ela tem esta possibilidade de entrar no mérito, antes de ele virar um processo, entrar naquele e discernir. Vale a pena? Não vai direcionar. Sempre vale a pena, né? A legislação, ela em alguns aspectos, ela é fria. Mas quando nós estamos trabalhando com a lei de outros tipos de resolução de conflitos, seja a política pública estabelecida pelo CNJ, seja a lei da própria mediação, ela não é tão fria desta forma, porque ela permite uma flexibilidade entre as partes de escolhas. E nesta de escolhas, a própria lei fala, escolher é inclusive o que você vai mediar. Porque você não precisa mediar totalmente, você não precisa acertar tudo. Eu tive um caso esta semana, por exemplo, semana passada, né, onde eu e o outro advogado, nós tínhamos um caso bem complexo, onde uma parte era uma dívida de condomínio e a outra, uma parte mais complexa. Na questão dívida de condomínio, ok, fechamos. E eu mesmo falei para ele. Falei, olha, aqui fechamos. O resto deixa para o juiz. Tá bom. Beleza, tranquilo. A outra parte era uma parte mais complexa, envolvia direitos e deveres, mas de uma forma de conceitual, não envolvia dinheiro, mas poderia influenciar, de repente, precedentes dentro daquele condomínio, se eu flexibilizasse. E esse é um detalhe, olha, dentro de um condomínio eu também tenho que pensar nisso. Porque eu vou flexibilizar neste assunto, mas vou criar um precedente para outros. Um precedente, às vezes, perigoso, dependendo de quem está ali. Geraria aí, sim, dinheiro. Né? Nesse meu caso. Nesse meu caso, geraria precedentes para as outras pessoas entrarem numa mesma condição. Então, tem que ser avaliado com muita cautela. Então, neste caso especificamente, a parte financeira foi fechada. E a outra parte? A outra parte nós não fechamos, deixamos o Poder Judiciário decidir. Num outro caso que eu tive, um caso de indenização, era uma multa punitiva com uma indenização. A multa punitiva, ou melhor, a indenização, olha que maluquice, a indenização, nós entramos numa composição. A validade da multa, nós não entramos na composição. Que também é um precedente complicado. Nós deixamos o Poder Judiciário. Só que com um detalhe. A flexibilização da legislação nos permitiu que acordássemos que o que o juiz decidisse não seria recorrível. Então, valeria a decisão da primeira instância como única decisão para as partes. O Código de Processo permite isso, e permite muito mais. Ele permite que as partes se olhem agora com uma finalidade: resolver o seu problema. Pensar lá na frente. Parar de pensar no para trás. É isso que a gente vai trabalhar a respeito no workshop. Muito legal, hein? Mostrar o que o síndico pode fazer para solucionar os seus problemas, o que ele pode auxiliar uma administradora, o seu próprio advogado. Tive um caso excepcional também de um cliente meu, onde ele queria que eu analisasse dois contratos para ele, mas ele ainda não tinha finalizado a questão comercial de quem ele iria contratar. Eu falei, mas você quer que eu analise o quê, então? Se você não decidiu quem vai contratar, você quer que eu analise o contrato que você não escolheu? Eu não posso escolher por você. Você faz a sua parte, escolhe, e eu dou a roupagem depois. Né? E o índice de acerto com essa possibilidade da mediação é muito maior. Não de acerto só nas relações inter, porque você tem que olhar pelo aspecto que aquele cara vai estar morando com você amanhã, depois, tal. Quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que a mediação ela traz uma possibilidade mais gentil, né, de resolver os conflitos, e o resultado prático dela é maior do que o resultado diretamente jurídico. Também. E o principal, síndico não é sinal de trânsito. É isso mesmo. Síndico não é verde, você pode passar, vermelho, não pode. Morar em condomínio não é tão
sinal de trânsito quanto a gente pensa que deve ser. Então, há que se ter uma flexibilidade. Você está fazendo a festa hoje, a tua festa vai até as 2 horas da manhã dentro do seu apartamento, amanhã pode ser a minha festa. Sim. Né? Então, a gente tem que ter Tem que essa ponderar, flexibilidade, né? que nós moramos no mesmo ambiente e dividimos este mesmo ambiente. Então, vamos combinar direitinho, né? Vamos combinar também com os russos, né? Para não deixar tudo errado. Para não deixar furo, né? Tá certo, gente. Olha, infelizmente, nosso tempo se esgotou. A gente sabe que esse assunto vai longe, né, doutor Cristiano? A gente sabe que não para por aí. Dá para desmembrar cada assunto desses que vão ser abordados no workshop. Se você quiser saber mais, é importante você participar, né, de cursos e workshops para que você tenha cada vez mais capacitação. Fica aí de novo os contatos também. E nós temos o contato do Dr. Cristiano também, que caso vocês queiram entrar em contato com ele, né, por e-mail também pode ser. Deixe meu e-mail. Isso, tem o e-mail dele lá, que a gente já tem aqui para a gente poder mostrar Isso, também. Ali do Vamos evento. mostrar o e-mail dele, do contato do... Isso. Eu só preciso corrigir uma situação que você falou, que agora lembrei. Calma. Eu sou diretor de eventos da 38ª Subseção da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Direito Administrativo. Creio que você me falou diretor administrativo. Não, presidente da Comissão de Direito Administrativo. Direitos Administrativos da 38ª Seção, Subseção da OAB. Ok, então está corrigido, né? Que é tanto nome aqui, hein? Olha, você está importante agora, hein, doutor Cristiano, grandes, né? Não, você está muito importante, hein? A gente faz um bloco só do currículo, depois o outro bloco. Não, e é legal que ele está aqui na nossa região, no Grande ABC, né? Melhor ainda, porque antes você atuava mais em São Paulo e agora você está vindo aqui para o ABC, boa parte né? ainda dos meus clientes são em São Paulo. O meu escritório jurídico é em Santo André. Sim. A parte de treinamentos é em São Bernardo. A gente faz essa divisão. Você está nessa ponte aí, né? Entre ABC e São Paulo, né? Exatamente. Está aqui pertinho, então fácil. Agora, mais fácil de pegar e mais fácil para ele vir para cá agora, né? Então não tem desculpa, hein, doutor Cristiano? Pode contar comigo. Bom, dia 8 a dia 10, workshop síndico profissional, segundo workshop, com a presença do doutor Cristiano, dando todos os esclarecimentos para vocês. Então, fica aí mais o convite para vocês, uma dica, né? E esperamos, né, que você volte outras vezes para a gente dar continuidade a esses assuntos tão importantes hoje para o síndico, né? Eu que agradeço a participação, Liliana, agradeço, Mauro, o convite de vocês mais uma vez aqui no programa, para a gente debater, trabalhar, conversar a respeito de um assunto que é viver em condomínio. Isso mesmo. Que é um dos assuntos apaixonantes na minha vida. São 25 anos, dos quais 22 como advogado, trabalhando com a parte de administração de condomínio. Já comecei isso há muito tempo atrás, verificando a parte administrativa, verificando a parte legal, a parte de gestão de conflitos. Não há como negar que qualquer pessoa que trabalhe com condomínio trabalha com gestão de conflitos. E um assunto que desde 1970 ou até antes já era trabalhado isso nas universidades americanas. E nós estamos aqui para isso, para auxiliar e trocar ideias e apresentar para vocês que estão nos assistindo, pelo menos o que nós pensamos a respeito do assunto. E espero que este ano, nesse projeto de workshops que nós estamos fazendo, vai ter ainda este e mais 2, possa trazer a você, síndico, ou interessado no assunto, a capacitação de você se aperfeiçoar um pouco mais e verticalizar os assuntos trabalhados no teu dia a dia. É isso. Isso daí, muito boa noite, então, doutor Cristiano. Boa noite. Ficamos aí já o convite para você retornar em outros dos próximos programas, porque o programa ele tem fixo o momento jurídico, então você está sempre super convidado para trazer outras pautas, outros temas aí como convidado, tá bom? Em breve vai ter algumas novidades. Como vocês falaram que vocês têm as de vocês, em breve eu tenho as minhas novidades, eu trago para vocês. Sempre será muito bem-vindo. Mauro? Bom, cumprimos o que prometemos, trazendo pessoas aqui de qualidade para trazer o máximo de informação para todos os nossos queridos síndicos, os nossos condôminos também, né? Para aprender um pouco que não é fácil administrar essa cidade chamada condomínio.
mas que a gente procura trazer o máximo de informação, o mais atualizada possível, com as pessoas mais competentes do mercado. Não privilegiamos ninguém e pensamos somente no resultado que terá o seu condomínio. Liliana? Isso mesmo, nossos agradecimentos, então, primeiramente ao nosso técnico, o Lucas Rodrigues. Muito obrigada, Lucas. Agradecimentos a todos os nossos parceiros que vocês aí estão conhecendo ao longo do programa, nos nossos comerciais, né, que são empresas que a gente hoje indica, recomenda, e que são empresas que estão investindo no programa, contribuindo para esse programa continuar no ar, e a gente consiga levar cada vez mais informação para todos vocês, né? E nossos agradecimentos especiais a você, síndico, que é para você que a gente faz o programa, a todas as empresas do segmento, construtoras, e especialmente a administradora Gonçalves Imóveis, que é a nossa principal patrocinadora aqui na UpTV. Então, um beijo enorme para todos vocês. Até segunda-feira que vem, às 20h30, estaremos de volta. Um beijo para todos vocês. Boa noite.